3 elementos compõem a música: melodia, harmonia e ritmo. É um ensinamento básico da teoria musical. Melodia, harmonia e ritmo. Assim como Pai, Filho, Espírito Santo. Assim como corpo, alma e espírito. Assim como manhã, tarde e noite. E assim como muitas outras coisas deste universo que não alcançamos, mas que estão baseadas em 3 posições, em 3 colunas: direita, esquerda e centro. A Trindade Santa instituiu um padrão, estabeleceu um padrão para as coisas geradas por Deus. Não é esse o nosso assunto, mas eu estou te mostrando como que Deus interfere em todas as coisas. A melodia é a parte mais importante da música, porque a melodia está diretamente ligada ao Espírito. É no Espírito que nós ministramos as coisas. É no Espírito, através da mente, dos pensamentos, e o pensamento é o universo do Espírito dentro do nosso corpo. É através do Espírito que nós podemos ministrar alguma coisa. E se você quer ministrar alguma coisa, você não ministra com harmonia nem com ritmo, você ministra com melodia. Se você quer dizer alguma coisa, se você quer se expressar de alguma forma, você vai usar a melodia. Eu posso tocar aqui uma harmonia. E você não sabe nunca que música eu toquei, o que eu quis dizer. Embora exista um outro universo paralelo em que esta harmonia estabelece uma linha melódica, uma linha de movimentação emocional, só a harmonia não estabelece uma comunicação, uma mensagem. Mas se eu tocar a melodia, comunica alguma coisa. A parte mais importante da música é a melodia. Quando estudamos a música hebraica, a música antiga, nós vemos que não havia necessidade de muitos arranjos, de muita harmonia. E você encontra isso até hoje nas religiões, mantras. São melodias. E a melodia, como a parte da música que está relacionada com o Espírito, deve ser priorizada na nossa vida, na nossa igreja, no culto. Em outras palavras, você cantar é o mais importante. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Você melodiar na presença do Senhor é a coisa mais importante para que o teu espírito esteja entrando na presença de Deus. Num culto, ouvirmos mais a melodia do que o restante é mais importante do que qualquer outra coisa. E é com a melodia que você vai comunicar alguma coisa nas regiões celestes. Por isso, quando você for em um culto cantar ao Senhor, cante mesmo. Minha voz não é muito boa, cante. A sua voz não é boa para os homens, mas se ela é assim, Deus recebe como ela é. E talvez o desafinado para os homens não seja desafinado para Deus. O seu timbre pode não ser o timbre do eu queria cantar como fulano de tal, que voz maravilhosa. Não, irmão, você tem uma voz distinta. Deus deu só a você esse timbre. E esse timbre tem uma ação particular no mundo espiritual que só você vai poder executar. Então, nós precisamos melodiar ao Senhor. Quando Paulo diz assim, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos,
hinos e cânticos. É a lavadeira aqui. Oh, põe aí, filho. Essa aqui já lavei. Isso, deixa para cá. Oh, Jesus. Está melodiando ao Senhor. Ela está permitindo que o seu espírito se mantenha em comunhão com o Espírito de Deus. Por isso Paulo ensinou que nós somos cheios do Espírito Santo quando melodiamos ao Senhor. Você, como músico, como levita de Deus na sua igreja, comece a trabalhar assim. Não chega lá mudando tudo. Não, eu aprendi, tem que ser assim. Não, tem gente que não alcançou isso ainda, mas você já alcançou. Então seja esse instrumento que gera melodias nas regiões celestes. E o Espírito de Deus começa a agir. A segunda parte da música é a harmonia. E a harmonia é a parte da música que está relacionada à emoção, à alma. Melodia, espírito. Harmonia, alma. Mexe conosco. Então, quando colocamos uma harmonia, nossa emoção é envolvida. E quando você vai lá na referência máxima de harmonia, uma orquestra inteira. Que coisa bonita. Que emocionante que é. Às vezes um trio simples, piano, baixo, bateria, a harmonia deu beleza, deu graça. A harmonia é importante porque Deus quer equilíbrio nesses três fundamentos ou nessas três colunas. Mas a harmonia é o que mexe com a nossa alma. Se como ministros de Deus, se como levitas, nós só nos preocupamos com a harmonia, e a gente quer quebrar, e quer fazer muito arranjo, quer fazer muita coisa, aí tem que ensaiar muito, e quer aprontar demais, a gente tende a ficar só na dimensão da alma. Você emociona as pessoas. Muitos, porque a palavra ainda não dividiu alma e espírito, acham que isso é espírito. Que unção, meu Deus. Nada, foi só uma emoção. Tanto é que você vai embora e fica só na lembrança. Não houve a mudança de vida, impacto do Espírito Santo de Deus. É importante, precisa acontecer. Mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa alma, mas tem que ser colocada no lugar certo. É muito melhor cantarmos com um piano tocando de fundo do que cantarmos apenas com a voz. É mais gostoso. Se não tiver, não faz falta, porque o importante e o prioritário é melodia. Tanto é que você pode melodiar, irmão. Você não pode fazer harmonias. Não adianta você querer fazer, não, eu vou cantar aqui 5 notas, fazer umas harmonias. Não adianta, você vai conseguir só uma melodia. É o suficiente para você entrar na presença de Deus. Quando nos ajuntamos para cultuar ao Senhor, aí vem um, vem outro, aí é possível a harmonia. E o Espírito de Deus toca nas nossas emoções. Mas o culto não pode começar pela harmonia, pela preocupação harmônica, pela preocupação técnica, porque atinge sua alma e dificilmente romperá a barreira e entrará na dimensão do Espírito. A terceira parte é o ritmo. O ritmo é o elemento da música que mexe com o nosso corpo. Vem em terceiro lugar. E realmente tem a terceira posição em importância. Quero apenas frisar que todos os elementos são importantes. Não podemos dizer que a harmonia não é importante. Todos são importantes, mas todos têm que estar no lugar correto. Primeiro vem a melodia, segundo a harmonia e por último o ritmo. Até mesmo numa mixagem, esta deve ser a ordem de prioridades, de volumes. Tem a função dos timbres de uma bateria, dos timbres de uma percussão, tem a função específica de cada timbre, mas esta função ela é secundária em relação à condução de andamento.
Não podemos começar um culto baseados no ritmo. Não podemos pensar numa música baseados no ritmo. Não podemos desejar cantar ou fazer alguma coisa por causa do movimento do nosso corpo. Se começamos pelo corpo, se começamos pelo ritmo, dificilmente vamos tocar as emoções. E muito mais dificilmente vamos tocar o espírito. A grande confusão que temos por aí é que muitos produzem uma música, querem cantar alguma coisa, querem gerar um culto, baseados no movimento do corpo, baseados no ritmo, baseados no agito. O ritmo é importante, terá o seu lugar, mas não pode ser o início de todas as coisas, não pode ser a base, a sustentação de uma melodia, de uma música, de um culto, de um louvor. Ele vem complementar. Se começamos com o corpo, ficaremos apenas nessa dimensão física. Se queremos um louvor, se queremos um culto, precisamos começar com a melodia, que é o elemento da música, que liga-se diretamente ao espírito. Eu estou dizendo que a nossa motivação, o nosso referencial, o nosso caminho, não pode ser ritmo, mexer com o corpo, alterar as coisas. Porque se começar no corpo, dificilmente alcançará a alma. Aí na hora que for para mexer com a alma, na hora que parar aquele agito todo, e entrar numa música que alguns chamam assim, não, agora vamos entrar em adoração. Na hora que for para isso, a pessoa senta. Aí fica lá. Não consegue mais. O espírito, então, nem se fala. Se começou lá no corpo, na carne, dificilmente vai chegar no espírito. Vai ser necessário o Senhor passar uma rasteira, julgar no chão, permitir uma tribulação, permitir uma situação árdua que o sujeito vai lá para o chão e ele não quer saber mais de ritmo, ele não quer saber mais de harmonia, ele começa só a melodiar. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor. Jesus. Aí ele canta. Aí ele começa a melodiar. Aí Deus começa a agir. Mas você não precisa esperar uma situação como essa para começar a cultuar o Senhor no seu espírito. Por isso Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram, não é em alma e nem em corpo, é em espírito. Significa que eu preciso começar melodiando ao Senhor. E não assistindo, e não dançando, e não me emocionando com a banda, com os arranjos, mas melodiando ao Senhor. Para eu melodiar ao Senhor, eu tenho que ter o que dizer a Ele. Para eu melodiar ao Senhor, eu preciso ter subsídio. Eu preciso ter experiências com o Senhor para ter o que dizer a Ele. É o que o Cláudio Claro disse ontem. Aquelas expressões que você pode ligar a FM da cidade e copiar de algumas músicas, copia de algumas músicas, só põe Deus no lugar, ou tira minha amada e deixa em branco, vai funcionar do mesmo jeito. Esse tipo de letra não, eu quero letras que são fruto, são expressões da minha realidade com Deus. Primeiro Deus deu a música, o Senhor é quem produziu a música, vocês vão ter aqui a apostila, vocês vão levar para casa, para que possam estudar e meditar em todos. Uma coisa interessante que não posso pular aqui, a música foi produzida por Deus. Deus deu a Lúcifer a música para o louvor, para a glória, para a adoração, para o culto. E a música tem um poder sobrenatural. A música não é uma arte, a música não é um hobby, a música não é um entretenimento, a música é um elemento divino para a ministração no mundo espiritual. A música é um elemento divino para a ministração no mundo espiritual. Cada parte da música trabalha, cada uma das 7 notas. Já parou para pensar que são 7 notas? Como 7 dias, como 7 frutos, como 7 espíritos, como 7 dias da semana, como 7 é o número
da perfeição. Em 7 notas o Senhor cria músicas, e há anos e séculos Ele cria músicas, e não se esgotou ainda a criatividade para produzir mais músicas. Com 7 notas. Essa música é um elemento divino, infinito, poderoso para a ministração no mundo espiritual. E a música santa tem uma função específica: gerar nas regiões celestes frutos do Espírito Santo. Se estabelece nas regiões celestes sementes dos frutos do Espírito Santo. Quando começamos a cantar, geramos nas regiões celestes: onde houver trevas, haverá luz. Onde houver tristeza, haverá alegria. Onde houver problema, haverá domínio próprio, mansidão. Onde houver ataques malignos, haverá manifestação de Deus. Por outro lado, a música dominada por Satanás, produzida pelos melhores artistas da terra, tem a função de gerar os frutos da carne. Por isso, quando você vai em uma boate, você ouve música. Por isso, quando você vai no show, você ouve música. Seja o show de rock para estimular drogas e morte, ou seja o show do Zezé de Camargo e Luciano para estimular sexo, traição e promiscuidade. O diabo usa a música para gerar os seus frutos, mas Deus usa a música para gerar os seus frutos. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que Deus faz é maior do que o diabo faz. Alegria, a música produz alegria, a música produz frutos do Espírito Santo. A música permite os céus estarem limpos para descer a unção de Deus no meio do culto, por isso cantamos. Além da música, o Senhor providenciou também instrumentos. Vimos aqui rapidamente, cada timbre tem uma ação, tem uma função específica. Como eu disse, há 3 partes: corpo, alma, espírito, melodia, harmonia, ritmo. Há 3 partes também: coluna esquerda, coluna direita, coluna central. E nós entendemos, a palavra de Deus trabalha nessas colunas de uma forma muito específica. Coluna direita é a coluna do dar, coluna da esquerda é a coluna do receber, coluna central é a coluna do receber para dar. Isso mantém o fluxo do projeto original de Deus, fluindo o seu Espírito, fluindo graça, fluindo bênção, fluindo unção. Se você recebe um dom, é para você dar alguma coisa, não é para você receber e continuar recebendo só para si mesmo. É para que Deus te use. E quando esse fluxo é estabelecido, a coluna da esquerda que recebe, mas a coluna da direita que dá, quando trabalham em conjunto, há uma harmonia. Se estabelecem algumas coisas também com relação à música. A coluna da esquerda que recebe corpo, ritmo. O nosso corpo é assim, nós gostamos é de receber. Isso é do corpo, é característico do corpo, é característico da nossa natureza humana, e é o ritmo. Mas também prevalecem aqui os timbres graves, que trabalham primeiro afrontando as resistências físicas. No nosso físico, se você colocar cadê o carro daquele irmão que tem o sonzão aí? Tem um irmão que tem como é que ele chama? O irmão do sax? O Silvio tem um sax, se ele coloca lá, aquelas caixas, que sonzão, você sente até o seu coração, uma musculatura toda pulsando, você sente, mexe com o corpo, porque mexe com as estruturas físicas do mundo espiritual. A coluna central, que é a alma, a harmonia, são os timbres médios, traz equilíbrio, são sons de sustentação. E a coluna da direita, que trabalha com o Espírito, com dar, isso é natural do Espírito de Deus, é a natureza de Deus, dar, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu, é a melodia, e são os timbres agudos, porque na verdade a composição de timbres gera uma nave. Coloque na sua mente a ideia de uma nave. Sabe como você vê uma nave espacial? Lembra de um filme, lembra de uma foto que você já viu de uma nave. Se você lembra bem, você vai compreender que todas as naves têm a ponta aguçada para frente e sempre ampliando o seu raio até a parte de trás. É para permitir a aerodinâmica. É um triângulo com a ponta na frente.
Se eu quero um veículo, ou um avião, ou um objeto que tenha uma penetração no ar mais fácil, basta eu fazê-lo desta forma, nesse formato. Assim é a música, como uma nave. Aquela nave que você viu lá no filme. Para penetrar as regiões celestiais como aquela nave, a música tem esses elementos chamados timbres, frequências, onde os graves são a parte de trás, a base, são sons de rastreamento, a base. Mas lá na frente tem uma ponta, como uma agulha. Por que a ponta da agulha é fininha? Para que ela possa penetrar. Os timbres agudos são timbres fininhos, que vão penetrando. Então, os instrumentos que geram timbres agudos, como os pratos daquela bateria, como a flautinha, ou como cordas que estão lá nas notas mais agudas, trabalham nas regiões celestes, permitindo que a música penetre os ares, levando, conduzindo palavras de ministração. Os timbres médios e os timbres agudos, bem colocados, eles compõem uma nave, um veículo apropriado para a condução da música. Você nunca vai assistir um showzão lá do mundo com som ruim. O melhor que existe em toda essa terra é usado para que o som do roqueiro ou o som da banda lá do mundo possa ser o melhor, porque Satanás sabe que quando aqueles timbres começarem a ser emitidos de forma equilibrada, perfeita, aquela música será uma nave eficiente nas regiões celestes, levando, conduzindo ministrações. E Deus instituiu instrumentos para cada timbre. Se você pega instrumentos como o que eu toquei aqui, como um baixo ou como um cello, timbres médios, ou como um violino, numa orquestra esses timbres entram em lugares específicos. São instrumentos que produzem timbres em determinadas regiões de frequência para cumprir propósitos específicos. Humanamente falando, é só uma composição harmônica, só uma composição da orquestra. Mas espiritualmente falando, existe um propósito, existe uma atividade específica de cada um desses instrumentos. Quando você ouve um oboé, é um sonzinho esquisito, é um sonzinho diferente, mas ele entra na orquestra, ele entra na música num lugar estratégico, gerando algumas frequências que trabalham na nossa alma, trabalham no nosso corpo. Por que que um sax, ele é romântico? Porque mexe com a nossa alma em algumas áreas. Por que que um oboé é melancólico? Cada timbre tem uma função no mundo espiritual. E quando Deus dá talento a uma pessoa para tocar pandeiro, não ache que você toca um instrumento de menor importância. Tem um propósito aqueles timbres. E um pandeiro, então, tem milhares e milhares de segredos. Porque o pandeiro é o instrumento mais usado entre os hebreus. E a música de regozijo, a música de celebração, a música dos judeus tem pandeiros, porque Deus instituiu isso. Aquele som gera alguma coisa no mundo espiritual. Nós vamos perguntar ao Senhor no céu. Por enquanto não alcançamos algumas coisas, basta nós entendermos que cada instrumento tem uma importância no culto. Aprenda a tocar direito, aprenda a tocar bem. E louve ao Senhor com o seu instrumento. Por isso, a voz de cada um tem uma importância, tem um timbre, tem uma região, uma frequência. Deus dá a música, Deus dá os instrumentos.
para que nós executemos no momento do culto e adoremos a Ele. Primeiro, aqueles sons, aqueles timbres vão permear o mundo espiritual, gerando coisas que nós nem alcançamos, mas limpam os céus e trazem a glória de Deus. Conduzem palavras, conduzem ministrações, conduzem profecias, conduzem declarações que exaltam ao Senhor, que glorificam ao Senhor, que trazem a presença do Espírito de Deus. E nós precisamos entender isso e fazer da melhor forma. É uma questão estratégica, uma questão espiritual que tenhamos simples, não precisa ser complicado. Não precisa ter 1 milhão de equipamentos, mas um som bem feito. Uma caixa que funciona, um microfone que funciona. Por isso os levitas têm que zelar, têm que cuidar, para que possam usar e usar de forma eficiente. Tem um som, pode ser simples, mas um som que está tudo bonito, está tudo purinho, está tudo equilibrado. Não tem um querendo tocar mais do que o outro, porque está todo mundo entendendo que nós vamos criar aqui uma harmonia. Nós queremos gerar um conjunto harmônico de timbres que vão se transformar numa nave, num veículo que conduz ministrações nas regiões celestes. Não tem músico nenhum querendo tocar mais alto do que o que se canta, porque entendeu que a melodia é importantíssima e vem primeiro por causa do Espírito. Então deixa a voz sobressair, deixa a melodia sobressair, deixa a declaração sobressair. Você que canta e nem toca, nem tem o talento talvez de música, você entendeu que você precisa cantar ao Senhor, mesmo que sozinho no banheiro, melodiar ao Senhor. E quanto mais melodiamos ao Senhor, mais somos cheios do Espírito Santo. Nós não alcançamos nada disso, mas não precisamos saber e dominar intelectualmente estas coisas. Nós só precisamos estar debaixo do mover do Espírito Santo. Ele executa tudo. Ele executa. Vamos adiante. Aqui na apostila você vai ver aqui pelo menos uns 15 textos trazendo instrumentos distintos, timbres distintos. 7º item que Deus permite: palmas. Deus permite palmas, por quê? Quando eu procurei os textos sobre palmas, quase que eu não achei texto sobre palmas. Eu fui direto no Salmo 150, falei assim, no Salmo 50 que fala tocar com palmas, e não é. Eu falei assim, Deus, não tem nada na Bíblia. Consultei algumas referências, não tinha palmas. Consultei em inglês, claps, não achei. Consultei palmas, não achei. Aplausos, não achei. Deus, então eu vou ter que mudar. Eu acho que esse crente estava certo, não pode bater palma não. Aí o Senhor começou a mostrar, Salmo 47:1, leia lá, Ismael, Salmo 47:1. Eu comecei a entender que os rios batem palmas, Salmo 98:8. As árvores batem palma, Isaías 55:12. E nós batemos palma, Salmo 47:1. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aplaudi com as mãos todos os povos. Este timbre, irmão, é um timbre muito especial. Quando esse timbre ecoa nas regiões celestes, alguma coisa muito forte é anunciada. Primeiro, eu quero te fazer entender uma coisa. Qualquer engenheiro de som, qualquer principiante no estudo de áudio, já sabe que quando eu produzo um movimento de um corpo físico, ou quando eu produzo o movimento do ar, eu gero uma onda sonora. E essa onda sonora, ela começa a existir por uma ação minha e nunca mais deixa de existir. Um som que você gera nunca mais deixa de existir. Se torna uma onda sonora interminável, que começa a circular pelo espaço celestial. Então uma palavra que eu disse hoje pode ser colhida daqui a uns anos vagando por aí. Não existe recurso humano para isso, mas se existisse poderia ser colhida. E a Bíblia nos ensina isso, que nós não podemos recolher as palavras que lançamos. Quando você diz a alguém assim, eu te abençoo em nome de Jesus, há uma onda sonora anunciando bênção sobre a vida de fulano de tal, e essa onda sonora tem um DNA lá nas regiões celestes. Todos sabem que aquela onda pertence a você,
foi produzida por você e é direcionada a ela. E começa a acontecer a criação, a geração de uma cobertura de palavras sobre a vida de alguém vinda de outro. Um som, uma palavra fica perpetuada nas regiões celestes e passam a funcionar como sementes para gerar alguma coisa no nosso meio. Quando Deus disse que pela palavra todas as coisas foram criadas, é porque a palavra tem o poder da criação. E se Deus colocou em nós como imagem e semelhança dele o poder da palavra, é porque ele nos deu o direito de dominar sobre todas as coisas e criar o que quiséssemos no mundo espiritual. Por isso, quando o Senhor diz assim: quando pedirdes, quando orardes, quando concordarem na terra, acontecerá nas regiões celestes. Quando começamos a cantar: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E quando você começa a dizer que Ele é sobre a tua vida, estas palavras estão nos ares e são como semente que vão gerar alguma coisa sobre a tua vida, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja. Por isso, no meio do louvor, a cura, a libertação. E estes timbres podem ser produzidos de qualquer forma, inclusive com palmas. E esse timbre específico tem único direcionamento. Eu posso dizer a ela: você é abençoada de Jesus. Pronto, já tem uma palavra rondando os ares a mais sobre a tua vida. E quanto mais ministrarem sobre a tua vida, mais você cresce. Se não tem muita gente ministrando sobre a tua vida, seja você o que ministra. Eu profetizo que eu sou cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que eu sou cheio da graça de Deus. Eu vou caminhando e crescendo na presença do Senhor. Você mesmo emite as palavras. Ao invés de falar assim: não dá certo, não tem jeito, não dá, é muito difícil. Ao invés de soltar essas palavras, solta palavras que são sementes boas nos ares sobre a tua vida. Agora, as palmas geram um timbre que não tem direcionamento a nenhum de nós. Tem um direcionamento exclusivo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando esse som é ouvido nos ares, os inimigos, ou os anjos, ou o Senhor, ou os astros, ou as coisas que existem no universo, no mundo espiritual que nem sabemos, começam a entender: olha o Rei sendo exaltado. E quando esse som ecoa, nós estamos dizendo: Tu és muito bom. Este é um som que anuncia: Tu és muito bom. Quando você canta Emanuel, Deus conosco, você está cantando Emanuel, Deus conosco, você está gerando uma melodia e você está ainda dizendo: Tu és muito bom. Por isso que o aplauso é usado no final da apresentação de alguém para dizer: como você é bom. Mas na verdade o diabo tenta desvirtuar a glória para o homem, mas não tem como. Há um registro. Este som nas regiões celestes só pode ser direcionado a Deus, mesmo que seja um profano, mesmo que seja um macumbeiro tocando aqui maravilhosamente bem. O povo aplaude a ele e ele: obrigado. Ele acha que ele é bom, mas nas regiões celestes isso o diabo não tem como alterar. Aquele som anuncia que não é ele que é bom, mas é quem o fez. É quem deu a ele o talento, é que é verdadeiramente bom. E o Senhor deu palmas para o culto. Por isso o diabo ensinou isso aí, que não pode ter palmas no culto. Quantas igrejas ficaram privadas disso? Porque o diabo sabe que se ele bloquear as palmas, aquele povo não vai estar dizendo isso com palmas. Por isso, quando você for aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor para valer. Se for cantar com palmas, cante com palmas para valer. Canta com palma murcha, mão murcha, é porque o pastor pediu. Ou então alguém lá no final da música começou palma, aí você nem sabe o que está acontecendo, você bate palma também, né? Aí para no meio, assim, só para que os outros vejam que você também estava integrado. E você vai, igual eu vi lá outro dia na igreja, os pastores conversavam, aí o povo começou a bater palma, o pastor levantou, bateu palma e nem sabia o que estava acontecendo. Bata palma para o Senhor, o Rei dos Reis. Diga a Ele: Tu és muito bom, Teu governo é muito bom. Não quero outro rei sobre mim, Teu governo sobre minha vida. Tu és maravilhoso. E aplauda o Senhor. Amém, meu irmão?
Gritos de júbilo. Vou acelerar aqui para a gente terminar agora. Gritos de júbilo. Esdras, Josué, Samuel, Crônicas, Salmo 47:1, Salmo 98:4 e muitos outros textos trazem uma realidade que o inimigo prendeu o povo com relação a gritos de júbilo. Toda reverência na casa de Deus. Não, aqui não se grita glória a Deus, que nós temos reverência. Isso é coisa dos pentecostais. Por quanto tempo o inimigo prendeu a igreja, irmão? Lugares que não pode, que é um túmulo. Você entra na igreja que eu ministrei há pouco tempo atrás numa igreja, misericórdia, Deus não me leva de novo lá não. Oh Senhor Deus, eu falo assim, mas daqui a uns dias eu vou estar num outro lugar assim. Um silêncio mortal no culto. Na hora que você termina a última nota, já está um silêncio mortal. Mas eu tomei um susto tão grande, porque na hora que o pastor anunciou, em nome de Jesus, todo o povo diga amém, amém. Daquele momento, do final da bênção apostólica para frente, o ambiente mudou, o povo levantou, e conversando, e rindo, e cumprimentando, e fazendo negócios, e não sei o que, e churrasco. Eu fiquei olhando aquele povo, falei assim, meu Deus, essa alegria, esses gritos, esse movimento, por que não estava assim no culto? Quando nós começamos a gerar palavras e gritos de júbilo e alegria, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, nós estamos agindo como o povo de Israel, que por muitas vezes venceu o inimigo só com gritos de júbilo. Leia Esdras 3, 11, 12 e 13. Com gritos de júbilo, o povo venceu inimigos. Os inimigos odeiam quando a igreja começa a gritar, glória a Deus, aleluia. Você pode fazer isso agora? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, poderoso. Viu como é que seu corpo se altera? Viu como é que seu ânimo se altera? Viu como é que sua alma é tocada? Agora os inimigos odeiam quando fazemos isso. Esdras 3. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Há uma versão que diz com gritos de júbilo. Shout to the Lord. Gritos, aclame ao Senhor. Aclamar ao Senhor. E nós vamos ver na história do povo hebreu que eles, por estarem aclamando ao Senhor com gritos de júbilo, com alvoroço, com um alarido santo no arraial, os inimigos temiam e fugiam. E assim acontece até hoje. O diabo teme e é afugentado quando um povo verdadeiramente se levanta para começar a glorificar o Senhor com gritos de júbilo. Deus deu isso como uma forma de culto. Depois você lê nesta apostila para ter mais detalhes, para que possamos terminar. 9, bandeiras e estandartes. As bandeiras são um anúncio gráfico cheio de cores e formas que executam no mundo espiritual a entrada de um exército, reino ou missão. Eu fui entender isso quando eu estava em Israel. Estávamos numa festa, numa das festas do tabernáculo em 98, um auditório muito grande, tinham 140 nações representadas, e nós começamos a cantar ao Senhor e adorá-lo, e começou a entrar um grupo de pessoas, de dançarinos com bandeiras de seda coloridas, faziam um movimento nos ares, que coisa linda. Depois começaram a entrar com estandartes de cada uma das tribos. Você já viu isso em algum lugar? Que seja no vídeo. E cada tribo que entrava, cada estandarte que entrava, tomava um impacto no meu espírito. O povo era conduzido a adorar o Senhor mais, a exaltar mais o Senhor. E por último entrou um estandarte gigantesco com o nome de Jesus. Oh, quando aquilo entrou, a glória de Deus inundou aquele lugar. Havia uma manifestação profética, havia uma manifestação de Deus por causa de um estandarte entrando naquele ambiente. E eu entendi por que o diabo usa tantas coreografias, tantos cenários, tantas fantasias lá
no carnaval, porque cada uma daquelas fantasias gera um movimento no mundo espiritual. Eu estava agora há poucos dias numa igreja nos Estados Unidos, uma igreja americana, e eles tinham lá bandeiras. Tinha lá, já fica lá no culto, em cima dos bancos, várias bandeiras. Bandeiras coloridas. E nós começamos a caminhar pela igreja, ministrando, e fomos adorando ao Senhor, caminhando pela igreja. E Deus me levou a pegar uma daquelas bandeiras. Eu começava a adorar o Senhor com as bandeiras. Eu sentia algo fluía de mim, só em movimentar as bandeiras. Deus está trazendo isso no nosso meio, não é nossa cultura, mas Deus está gerando isso em muitos lugares. As bandeiras, os estandartes. O Senhor mostra em Isaías 13 que as bandeiras, mais o grito de júbilo, geram a ação de um exército em guerra. E o louvor é arma de guerra. Isso movimenta. Danças e movimentos. 10º, Salmo 149, 3. Louvai ao Senhor com danças. Há uma realidade física ou metafísica nos movimentos. Quando você se movimenta, quando você balança os seus braços, há um movimento de luz. Quando nós agitamos, quando nós levantamos um movimento com as mãos, ou com os pés, ou com o corpo. Você viu ontem o irmão do sax? E ele se levantava e ele... que coisa, ele estava expressando o que ele estava fazendo, e você via que o corpo, em todo o corpo dele, estava envolvido em executar aquilo. Como o sujeito toca mesmo, não é só fantasia, ele não está só simulando, ele toca mesmo, você vê que é algo genuíno. E o corpo dele se movimenta para extravasar, para deixar fluir algo que está lá dentro. Quando você movimenta, você está deixando fluir algo que está dentro de você. E quando você se movimenta, você gera um movimento de luz. A luz está movimentando, e esse movimento atiça as regiões celestes. Se é um corpo santo que movimenta, espanta os inimigos e atrai anjos de Deus. E é a luz, Ele é a luz, que entra em ação. É como um ato profético da luz que é Jesus, entrando em ação. Quando movimentamos, nós geramos também a movimentação do vento, do ar, e todo som, toda onda sonora é a repercussão, é a movimentação do ar. Gera louvor ao Senhor. Por isso a natureza louva o Senhor. Só o fato de uma árvore balançar louva o Senhor. Os sons, como o som de órgão, por exemplo, você vai lá naquelas igrejas que tem um órgão de tubos. Se você entender o processo ali, você vai ver que é apenas um mecanismo para permitir a passagem de vento, de ar. E quando o ar passa por aqueles tubos, gera um som maravilhoso. O sax é só a passagem de ar. A minha voz é só a passagem de ar. Quando o ar se movimenta, gera alguma coisa no mundo espiritual. E quando você se movimenta dançando ao Senhor, você gera alguma coisa no mundo espiritual. Você o adora e deixa fluir aquilo que está dentro de você. Se é um corpo santo que movimenta, vai gerar o movimentar dos anjos, do Espírito de Deus, da ação abençoadora do Senhor. Se é um corpo maligno, se é um corpo profano, se é uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, vai gerar frutos da carne, obras do inimigo. Por isso você vê as discotecas, as boates, a dança só gera isso: promiscuidade, sensualidade. A dança tem um lugar no culto, mas é necessário duas coisas. Primeiro, pessoas não apenas talentosas, que sabem fazer a coreografia. Se eu começar a dançar aqui, vai ficar feio demais, né? Mas se elas começarem aqui, olha, é gracioso. Mas nós não precisamos apenas de pessoas que têm talentos, mas pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Voltemos lá no início do estudo. Debaixo do sangue, debaixo da palavra e no corpo de Cristo. Então essas vidas cheias de unção do Espírito Santo começam a gerar um movimento do ar, um movimento da luz,
um movimento, um rebuliço nas regiões celestes, que começa por esse ar que está aqui acima de nós. E o Espírito de Deus começa a ter espaço para se manifestar entre nós. Primeiro, precisamos de pessoas talentosas, mas prioritariamente cheias do Espírito Santo. Segundo, não precisamos de pessoas que assistem. São as pessoas que assistem que criticam. São as pessoas que assistem e só assistem é que geram raciocínios limitados para condenar ou criticar. Não é com você. Fica quieto, fica na sua. Deixa quem está dançando servir ao Senhor com a dança. Esquece dele, esquece dela e entra você na presença do Senhor. Se você não quer entrar na presença do Senhor dançando, não dance, mas cante. Ou adore, ou levante as mãos, mas se expresse na presença do Senhor. Se você deixar de assistir às coisas que acontecem no culto e começar a executar uma destas formas de culto ao Senhor, o Espírito de Deus vem sobre você. E mesmo que haja alguma coisa errada, o Senhor até te usa para resolver as questões erradas. Mas o Senhor também te mostra aquilo que Ele está fazendo em outros, através de outros. Os dois problemas em igreja com relação à dança, que só tem uma dificuldade maior, porque é destas formas que estudamos nessa manhã, é a forma mais nova, mais fresquinha, que está chegando no nosso meio. Menos comum. Então é a forma que recebe mais resistência, talvez. Mas, meu irmão, só existem problemas por dois motivos. Temos à frente pessoas talentosas, mas sem unção do Senhor. Estão se apresentando. Ensaiaram e estão achando que estão dando um show, uma apresentação ao povo. Se não tiver ninguém assistindo, não, nem vale a pena fazer, não tem ninguém. Vai dançar sozinho na presença do Senhor. E eu comecei a receber de Deus esses estudos nesta semana. E se eu não me engano foi segunda ou terça. O Senhor me levantou de madrugada e eu fui lá para a sala da minha casa e comecei a ouvir uma música. Pus um fone de ouvido e comecei a ouvir uma música. E a música tem um ritmo gostoso. Oh Lord, how excellent is your name. E eu dançava. E eu dançava de madrugada, eu comecei a dançar e movimentar. E a presença de Deus era uma coisa tão gostosa. E o Espírito de Deus foi falando comigo assim: eu levanto pessoas para dançarem, para se expressarem e deixarem fluir pelo movimento do ar e da luz o que eu estou fazendo entre elas. Nós não precisamos de gente talentosa, nós precisamos de gente cheia do Espírito Santo. Se temos problema, é porque temos pessoas que são talentosas, mas não sabem que a dança não é uma arte. A dança é uma consequência de alguém que foi tomado pelo Espírito Santo. Como eu naquela madrugada, que não sei dançar, não sei nada, mas eu sentia graciosidade em movimentar e adorar o Senhor. E é gostoso, não é gostoso? Eu não posso fazer isso aqui à frente, não é o que Deus... Não adianta. De madrugada sozinho eu faço. Mas para quem Deus deu o talento, você sabe que é delicioso. E pouco importa se tem gente ou se não tem. Então muitos problemas vêm porque nós temos pessoas talentosas, mas não estão cheias do Espírito Santo. Só querem fazer uma apresentação. Se você conhece alguém assim, interceda, guerreie por esta vida. Se você vive isso, põe seu coração na presença do Senhor. Segunda fonte de problemas é porque nós temos os que apenas assistem. Deixa os que assistem para lá. Se você é um dos que assiste, que só assiste, chega lá, senta. Geralmente eles sentam da metade para trás. Irmão, pode ser que você tenha chegado depois, não achou lugar aqui na frente, sentou aí atrás. Não fique preocupado. Não se sinta constrangido. Mas tem gente que só senta lá atrás. É só para assistir e poder sair rapidinho. Geralmente os que só assistem estão lá atrás. Geralmente da mesa de som para trás.
Se ainda temos muitos que só assistem, nós vamos ter muitos que só criticam. Não se incomode com eles, irmão. Vai para a presença do Senhor e apresenta o teu culto. Se você estiver firmado no sangue de Jesus, na palavra, no corpo, Deus vai usar os talentos que Ele te deu e vai te colocar em posição de honra nas regiões celestiais, e Ele vai receber o teu culto. Recebe o dela, recebe o dele, recebe o nosso, recebe o da coletividade, da congregação, mas recebe individualmente, e o Espírito de Deus encontra espaço para agir, e aquele que está no lugar, que está na reunião, que ainda não tem uma experiência com Deus, começa a sentir algo diferente, e as regiões são limpas, e o espírito maligno não tem mais como agir, e o Espírito de Deus vem em plenitude, toca e convence e liberta, e tira a cegueira, e restaura vidas, e cura. Então um culto verdadeiro acontece, não uma programação, mas um culto ao Senhor, onde Ele recebe e dança no nosso meio, e Ele se movimenta no nosso meio, e a luz se movimenta entre nós, e os sons de Deus se movimentam entre nós. Meu irmão, você é levita. Não é apenas um que executa o talento que tem, ou o hobby. Você é levita. É alguém de Deus que recebeu um talento. Precisa viver debaixo do sangue. Precisa se aprofundar na palavra cada dia mais. Precisa estar ligado ao corpo cada dia mais. Compromissado com a igreja local. E deixar que o Espírito de Deus faça o que quiser com seus talentos. Feche os teus olhos. Nesse momento, nós estamos orando, porque eu sei que tem irmãos que receberam esta ministração e que estão abençoados com uma palavra de renovo, de esclarecimento para mudança de vida, para crescimento, para unção, para graça do Senhor na sua vida e através de você, na minha vida primeiramente e também através de mim. Senhor, toma cada um de nós. Nós queremos agora, ao final desta ministração, Senhor, hoje e todo dia, em todo o tempo, pararmos para uma reflexão. Senhor, eu não posso viver diferente disso. Eu vou viver debaixo do teu sangue, mergulhado na tua palavra, compromissado com o corpo e deixando o Senhor executar os talentos. A música que o Senhor deu, pode ser que eu nem alcance a maioria das coisas, os mistérios, mas o Senhor executará todos eles através de mim. Os instrumentos, o Senhor me dará recursos, condições, destreza. O Senhor me aperfeiçoará para executá-lo da forma devida. Senhor, gritos, palmas, júbilo, danças, bandeiras, estandartes. O Senhor vai usando todos esses talentos, ungidos por Ti, Senhor, para movimentar o Teu Espírito entre nós. Faça isso conosco. Conceda-nos, Senhor, nestes próximos dias, experiências impactantes do Teu fogo sobre nós, da Tua espada sobre nós, arrancando, mesmo que com dores, arrancando o que encobre, a sujeira, a crosta que encobre o tesouro que há escondido. O Teu fogo purificando o ouro e nos colocando em santidade, em purificação na Tua presença, para brilhar, para sermos luz, para sermos Tua glória nessa terra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos.